Olá, eu sou a Lê Portela, deputada estadual e secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, e hoje eu vim aqui falar sobre qualidade de vida e direitos dos idosos. E hoje eu estou recebendo a Natália Dornelas, que é comunicadora, ativista da Bela Velhice e da... Eu vou falar o arroba, viu, Natália? @somos.avosidade. Muito bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada. Sempre bom ter microfones ouvindo, né, o tema da velhice. A gente precisa falar muito disso, muito mesmo. Não só na data que a gente caminha para ela, né, que é o 1º de outubro, mas sim como todos os dias da nossa vida. É verdade, Natália. E vou tomar a liberdade também de chamar de Nath carinhosamente. Pode chamar. Você me chama de Alê. E eu queria que a gente começasse esse bate-papo como estávamos conversando há uns minutinhos atrás. Como falar sobre terminologia? Nossa. Pessoa idosa, idoso, velho, velha. Muitas das vezes eu sei que muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade na hora de se posicionar. Tem algum termo que é mais esclarecedor? Um termo que eles chamam de politicamente correto? Então, isso é uma parte importante do meu trabalho na Avosidade, né? Que é o letramento. Né? A gente precisa... trabalhar essas questões para justamente ir quebrando o preconceito que vem, às vezes, do desconhecimento, né? Então, por exemplo, na terminologia, eu, Natália, uso no meu trabalho, mas dependendo da pessoa com quem eu converso, eu não trago, por exemplo, a palavra velho. Velho não deveria ser um xingamento, mas no Brasil, né? Porque no português, velho serve para gente, serve para coisa, né? Então, isso aqui ficou velho. E as pessoas também vão ser descartadas? Não, não deveria ser assim, não é assim. Esse é um trabalho que tem sido feito por muitos dos ativistas aí, da longevidade, do envelhecimento. Mas eu sei que com alguns velhos eu não posso chamá-los de velhos, né? Eu tenho amigas, e muitas, porque eu sempre fui essa pessoa. Aliás, eu tenho uma frase que eu falo que eu sou velha desde criancinha, porque desde sempre eu tive amigas muito mais velhas que eu, né? E eu tenho algumas que se autoproclamam velhas. Eu sou uma velha legal. Tem uma que me escreve, ela tem 89 anos e é uma mulher incrível, assim, autora de muitos livros sobre a cidade de Belo Horizonte, Maria de Lourdes, e ela escreve assim, da sua velhinha preferida. Ela se autodenomina assim, tá tudo bem, mas outras já não gostam, preferem ser chamadas de idosas, né? Essa questão da terminologia, a gente tem trazido outras palavras também. Então, a gente tem falado de maduro, a gente tem falado de sênior, né? Sênior é muito mais usado nos falantes de língua inglesa, mas aqui no Brasil também. Por exemplo, eu como escrevo muitos textos falando sobre velhos, eu tenho que ter muitos sinônimos para essa palavra, né? Então, eu uso maduro, pessoa vivida, sênior, prateado. Prateado vem de uma onda também dessa coisa dos cabelos prateados, Estamos né? entrando no outubro prateado, né? Exatamente. Também. Então, assim, a gente tem uma gama. E eu acho que vai depender muito da sensibilidade sua de perceber com quem você está conversando. Infelizmente, né? O doutor Alexandre Kalash, que é talvez o maior especialista do Brasil em envelhecimento, porque esteve na OMS durante muitos anos defendendo esta pauta, e estuda longevidade desde os anos 70, ele fala que no Brasil o velho é sempre o outro e que o próprio velho tem preconceito contra os velhos, né? Eu conheci outro dia uma mulher incrível, de 72 anos, e ela falou assim, mas eu não sou velha como os velhos da minha idade. Então, você percebe que existe dentre o grupo esse preconceito. E o que eu penso e o que eu espero da minha velhice é que até lá eu já tenha aceitado isso no meu coração para eu ser uma velha e curtir essa viagem, já que ela é inevitável, não é? Envelhecer faz parte, é um privilégio. Exatamente. Eu falo que a gente trabalha com muitas frases positivas e divertidas, né? Velho é o jovem que deu certo. Ou, se der sorte, você também vai ficar velho. Porque essa é a questão. Se você não tem uma outra alternativa, a não ser a morte. Mas né? Falando de abordagem, nós estávamos falando. Então, o correto... Vamos colocar assim. Vamos lá. O correto, o mais usual de usarmos é realmente a terminologia pessoa idosa. Pessoa idosa. Porque aí ela vai abranger as velhices plurais, né? Porque, assim, por mais que
A gente sabe que existe na sociedade eu não sei falar de percentagem, infelizmente, eu nunca me aprofundei nessa pauta, né? Mas os LGBTQIA+, tô certa nas letrinhas? Faltou alguma? LGBTQIA+. Enfim, quando você fala de pessoa idosa, você abre o leque para todos eles, né? Você tem uma invisibilidade dos velhos gays, das velhas lésbicas. Enfim, quando você fala de pessoa idosa, você abre para todo mundo. Mais por uma questão de gênero. Exatamente, para incluir todo mundo, sabe? Você me falou uma coisa interessante, que é um pouquinho sobre dados. E eu fiz uma pesquisa e vi que em 2022 o IBGE soltou um dado muito interessante, que eu até trouxe para compartilhar, que aqui em Minas Gerais, cerca de 2,5 milhões de pessoas têm mais de 65 anos. E isso corresponde a 12,4% da população. Será que nós estamos realmente pensando em políticas públicas? Estamos envelhecendo e não estamos vendo? Ou você acha que está tudo bem, natural do jeito que está? Não, a gente tem que fazer muita coisa, né? Eu estive na gestão pública por pouquíssimo tempo na área do turismo e sempre de olho, por exemplo, na questão aí do turismo prateado, que é uma potência de Minas Gerais, né? A gente recebe... já foram feitas várias listas aí de quais as cidades que os 60 mais gostam no Brasil. E Minas Gerais tem 3 delas, né? As cidades históricas naturalmente atraem e o turismo verde, né? A natureza de Minas Gerais, que é pujante, também atrai muito. Então, assim, eu acho que a gente está perdendo tempo de não ter pego essa pauta para carregar, né? Porque a gente tem, por exemplo... uma cidade dentre as 34 do Brasil em Minas Gerais, que é São Lourenço, que é uma cidade que ticou todos os itens do protocolo da OMS como cidade amiga do idoso. Ou seja, uma cidade perfeita para receber não só o turista, mas quanto um morador. Então, eu já estou planejando, vou ser velhinha lá em São Lourenço. Enfim, Minas Gerais tem a terceira, né, população mais idosa do Brasil. Esses números vão ascender aí, todos sabemos, né? E eu acho que nós precisamos tratar disso, sim. Interessante falar que aqui em Minas Gerais nós também temos a terceira maior população centenária. São mais de 4 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Envelhecer no estado de Minas também é qualidade de vida. Total. Vou te falar que eu tenho uma amiga, mora aqui em BH, ela tem 105 anos, Dona Zilda. Dona Zilda é o exemplo de vida, assim, incrível. Ela tá neste momento, lendo 5 livros. E Dona Zilda eu gosto de falar da Dona Zilda para provar que os centenários não estão só na Itália, né? Eles estão aqui no bairro ao lado. Você tem centenário nas comunidades também. É claro que em relação aos bairros privilegiados, as comunidades têm um déficit aí de, às vezes, por volta de 12%, de 12 anos, a menos de vida na expectativa por conta das condições ali que eles enfrentam, né? Mas, de qualquer forma, os centenários são uma realidade, não são uma lenda mais, né? Fato é que a gente ganhou... eu fui falar com Dona Zilda outro dia, entrevistá-la, e a gente estava fazendo essa conta. Quando ela era garota, as pessoas viviam no máximo 30 anos. Agora as pessoas vivem... A expectativa de vida do Brasil é 76,4. Na infância dela, talvez fosse 20 e poucos anos. Então, a gente ganhou muitos anos neste último século. E é isso que a gente atribui esse nome de revolução da longevidade ou revolução da velhice. E sabe o que mais me impressiona? É a gente ter o privilégio de ouvir de isso, conversar. De conversar e ter esse acesso. Sim. Você falou dela e eu lembrei da minha avó, Dona Irene. A Dona Irene tem 92 anos de idade, mora aqui no bairro União, aqui pertinho de onde a gente está. E eu sempre largo tudo no horário do almoço. Eu corro lá rapidinho. Ter uma avó para você fazer levo isso. Levo a minha marmitinha, eu vou lá, passo rapidinho para tomar um café com ela. E é um poço de aprendizado. Ó, vovó Irene... Um beijo, eu amo muito você. Tô aqui sempre lembrando, viu, das nossas boas histórias e conversas. E eu gravo ela sempre. E aí teve uma coisa interessante. Nós estávamos falando de Santa Luzia. E eu também tenho o privilégio de ser amiga da neta da amiga dela. Ah, meu Deus, que legal. Por coincidência do destino, nós somos amigas lá. E ela lá da cidade de Santa Luzia. E aí ela conta muitas histórias da cidade. E eu cheguei pra minha vozinha, ela muito caseira. Falei assim, ó, avó...
Você tem vontade de ir lá na rua que a senhora morou quando você era criança? Ela parou, olhou. Não tenho vontade, não. É muito longe. E não é nem tão. É, né, nem vó? é. Não é, vó. Não é, mas não tenho, não. Eu abri o Google Street View pra ela. Falei, então vamos lá. Vamos passear. E aí eu fiquei mostrando pra ela... A rua, como está hoje. Né? Eu fiz um tour em Santa Luzia. Ela contou a história da cidade inteira sem sair de casa. Que legal. Com ela. E foi um privilégio. Então, a gente precisa de valorizar a história, né? Sim, sim. E hoje a gente vê discrepâncias, assim, de direitos que na década de 30, 40 não existiam. A gente às vezes nem sonhavam em ter. Eu também conheci mulheres que foram a primeira a usar calça no local de trabalho. Então, é impressionante. A gente precisa de valorizar mais as histórias, né, Natália? Nós somos feitas das nossas histórias. Completamente. Aliás, quando você falou aí da sua vozinha, que luxo você ter essa avó. Fiquei com invejinha rápida aqui, mas já passou. Porque eu perdi todos os meus avós, né, os 4, muito nova. Então, eu fico sempre pegando carona na avó alheia. Mas existe um provérbio africano que diz que sempre que um idoso morre, uma biblioteca se queima, né? Sim. Porque eles são muitas histórias, né? Muitas janelas ali em cada um deles, né? E são incríveis mesmo. Na pandemia, eu fiz um especial que chamava-se Conversa de Vó. Eu conversei com cerca de 50, eram mais mulheres, acho que umas 48 mulheres e 2 homens, 80 mais que estavam isolados na pandemia. E as histórias que eu ouvia, assim, eu falo que eu escolhi esse trabalho porque ele me faz bem. Essas pessoas, elas me fazem bem, elas até me acalmam, né? Acho que até o tom de voz é diferente, porque vai ficando mais pausada, talvez, né? A voz de uma avó. Nossa, gente. Nós só temos aqui a aprender. É muito eles, precioso. Né? E falando no seu trabalho, conta um pouquinho da Bela Velhice, do seu projeto, conta um pouquinho da sua história pra gente. A Bela Velhice, na verdade, eu fui batizada aí com esse A Bela Velhice, porque nesse projeto da pandemia, eu acabei me aproximando da Miriam Goldenberg, que é uma carioca, uma antropóloga, talvez uma das que mais dedica sua obra, né? Ela tem aí uns 10 livros já dedicados ao tema do envelhecimento, da mulher velha em especial, né? Ela sempre focando mais na mulher. E ela tem um livro que chama-se A Revolução da Bela Velhice. E quando a gente se conhece, a gente nunca se viu pessoalmente, a gente se conheceu pelo Instagram e daí passamos para telefonemas muito demorados, quando a gente estava ainda na pandemia, né? Falávamos por horas e tal. E aí, um dia ela falou para mim, você é uma ativista da Bela Velhice. Por quê? Eu acho que a maneira como eu trago o tema, a forma como eu ilustro isso, é sempre mais positiva, mais bonita. A maneira como a Miriam também aborda. A gente consegue ver beleza nisso. A gente consegue, de fato, ver beleza nas rugas, nos cabelos grisalhos. Aliás, eu gosto muito mais das idosas, da pessoa idosa, de cabelos prateados do que quando elas pintam. E, às vezes, alguém fala, eu quero que você conheça minha avó. E eu já pergunto, tem cabelo prateado? A pessoa fala, ela pinta. Eu falo, legal, vou conhecer, mas eu vou menos empolgada. Não sei por quê. Eu acho, de fato, belo. E aí, a Miriam me batizou assim, né? Como ativista da Bela Velhice. Eu acho bonito e eu acho legal também, porque dá margem para a gente conversar. Porque muita gente pergunta, o que é uma ativista da Bela Velhice? Então, eu tenho possibilidade de vender o meu assunto de alguma maneira, né? E o que mais me chamou a atenção é que você é uma influencer digital. Então, você tem mais de 100 mil seguidores, cerca de 130 mil seguidores, só na sua rede social pessoal. Então, para quem eu queria saber, eu queria conversar um pouquinho, quem são seus seguidores? Com quem você comunica no Instagram? São com pessoas da terceira idade ou não? São pessoas que se relacionam de alguma forma com pessoas idosas? Para quem você se comunica mais hoje em dia? Sim. Então, esse Instagram, né? Minha história de vida profissional mudou muito aí nos últimos 5 anos, talvez, né? Eu venho de uma carreira de lifestyle e moda, então eu trazia uma temática bem mais confortável para a maioria das pessoas, já que elas não querem se haver com o tema do envelhecimento, né? Então, eu falava de roupa e trabalhei muitos anos com isso, viajei o mundo, morei fora, enfim.
Então, essa audiência e esses seguidores, eles vêm daí, né? Eu tenho Instagram desde 2012, desde o começo. Então, e eles foram percebendo, acho que muitos desistiram de mim ao longo do caminho, já cheguei a ter 180 mil, mas eu fui mudando o meu assunto. Simplesmente porque a minha vida e o meu trabalho estão sempre caminham as duas, assim, bem pau a pau, sabe? E eu vivi uma mudança em função do meu pai, né? Eu vinha questionando o meu trabalho, que era a moda, né? As coisas mais fúteis, digamos. E meu pai ficou doente no interior, minha mãe já era falecida, meu irmão tem a família dele, coube a minha filha e, com muito prazer, cuidar do pai, né? Então, eu trouxe ele de Guarani, que é a nossa cidade, para BH, porque aqui eu percebi que ele seria mais bem assistido, e comecei a cuidar do pai. E aí eu já comecei a entender que eu estava gostando muito de ficar naquele universo. Eu levava ele, por exemplo, para aula de ginástica cerebral. E ele tinha 3 outras colegas fazendo lá ginástica. Eu saía de lá encantada, abraçada com as idosas, e já dando beijo e fazendo foto delas. Normalmente eu tiro muita foto delas. E aí eu percebi que eu precisava mudar a minha história profissional, né? Então, esse seguidor, voltando ao seguidor, alguns entenderam essa mudança e vieram junto e viraram entusiastas também do tema, das postagens, mas muita gente talvez não tenha entendido até hoje porque que eu larguei o glamour para, de repente, trabalhar com uma temática que é ainda espinhosa, né? Mas é uma audiência construída ao longo de muitos anos, né? Inclusive, eu nem falo que eu sou uma influencer, porque eu acho que o meu trabalho é tão de construção de tijolinho, são tantos tijolinhos colocados, que eu prefiro dizer que eu sou uma jornalista. E se esse trabalho vai influenciar as pessoas, eu acho maravilhoso que influencie positivamente. Né? Afinal de contas, né, Nath? O glamour tem que trabalhar com gente. Quando as pessoas perguntam para mim, no meu caso, sobre a CEDESE, eu sempre falo, mas quais são as pautas? A CEDESE hoje é uma secretaria muito robusta lá no Estado. E quando perguntam para mim, o que é trabalhar na CEDESE? Eu falo, trabalhar na CEDESE é cuidar de gente. Cuidar de gente. Então, o glamour está realmente... estar a serviço das pessoas, né? Estar a serviço das pessoas. Isso é muito legal. Você me contando um pouquinho, eu lembrei de quando eu estava como administradora regional ali na região do Ressaca, na cidade de Contagem. O administrador regional, ele representa o prefeito na comunidade, na ponta. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos órgãos, diversos setores diferentes da prefeitura. Eu ficava muito na rua o dia inteiro para poder fiscalizar o que estava acontecendo, as atividades ali cotidianas. E eu estava uma vez dentro de uma comunidade e visitei uma não posso nem dizer que era uma casa, sabe, Natália? Era um verdadeiro barracãozinho. Um barracão de telhado de amianto, não havia janelas, a porta estava quebrada, não tinha mais tranca. E muito quente, era mais ou menos essa época do ano, fazia muito, muito calor, estava todo mundo muito desconfortável. E tinha um idoso. E aí era o seu Joaquim, morava ali. Eu nunca vou esquecer dele. E ele me puxou, vem aqui conhecer minha casa, e foi mostrando a questão ali da comunidade, dos desafios da comunidade de estrutura. E ele falou assim comigo, vem aqui de vez em quando tomar um café comigo. Ô, gente... Eu fico sozinho o dia inteiro. Eu não consigo sair de casa para ir no centro. Não consigo sair de casa. Não dá para ele ter um acesso a uma praça. A casa dele ficava num finalzinho de um barranco. Então, para ele poder sair ali daquele lugar que ele morava, já era complicado. Ele tinha essa questão de acessibilidade. E, de vez em quando, eu ia lá tomar café com ele para fazer companhia e para aprender. Quanto o seu Joaquim me ensinou. Nossa. E nas tomadas de decisão hoje que eu tenho, voltadas para a pessoa idosa, voltadas para a sociedade, eu sempre vou me remeter, vou lembrar que ele foi o meu influenciador, como ele foi meu influencer. Ele nem faz ideia, né? E ele nem faz ideia. E a gente tem que pensar muito nisso, né? Como nós vamos atingir essas pessoas. Porque hoje a dona Irene, a minha avó, tem os netinhos, estão próximos a ela, tem as filhas, tem 5 filhas. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui, tem pai, mãe, tio, tia,
que estão cobertos, mas nós temos que nos preocupar também com aqueles que nós não temos acessibilidade. E a gente garantir o acesso da pessoa idosa às políticas públicas é um desafio grande, porque muitos não têm telefone celular, muitos não sabem usar a internet, né, para acessar algum programa, não tem acesso nem a posto de saúde, porque não conseguem chegar, fica dependendo. E aí eu estava pensando em te perguntar isso. Como que é para você, qual que é o conceito de envelhecer com saúde? O seu Joaquim, será que ele envelheceu com saúde? Assim, o que é envelhecer com saúde para você hoje? Eu acho que o seu Joaquim não deve ter envelhecido com saúde, né? Se ele tinha tantas restrições, né? Eu acho que não necessariamente ser a dona Zilda, né? Eu pego a dona Zilda, que eu disse aí, de 105 anos, que é uma mulher que toma pouquíssimas medicações. Acho que a dona Zilda realmente é uma super centenária, né? A gente já classifica depois dos 100 anos como super centenário. Uma mulher que deu uma grande sorte, que batalhou pela vida que tem, porque faz yoga desde... Ela fazia yoga quando nem se falava yoga, falava-se yoga. E uma mulher que não bebe bebida alcoólica há muitos anos, que tem uma alimentação muito saudável, que é completamente conectada com a espiritualidade. Então, eu sei que ela é fora da curva, né? Mas eu penso que ter saúde é conseguir manter um pouco da sua autonomia, da sua independência, ou seja, saber, né, ter a noção do que quer e o que não quer e poder se locomover minimamente, né, ainda que seja com uma bengala, né, poder eventualmente amarrar um sapato, né? Eu falo que a gente se esforça todos os dias fazendo atividades físicas para subir escada, para amarrar sapato na velhice, né? E que tenha uma mente mais otimista, né? Aliás, eu queria trazer isso aqui porque eu acho que alegra todo mundo. Já ouviu falar da curva da felicidade? Sim. Então, a curva da felicidade fala disso, né? As pessoas, depois lá no envelhecimento, já vão ficando mais felizes. Então, muitas vezes você vai conversar com o nonagenário e você fala, gente, eles são tão alegres. Tá lá, as pesquisas, né, a ciência mostra que os 2 períodos mais alegres da vida são na primeira infância e lá depois, né, enfim, à medida que a curva volta a subir, porque é tudo na forma de um U, então aqui no comecinho e aqui no finalzinho. E não tem como você falar isso, eu não lembrar também da minha outra avó, vovó Jaque, que hoje está no céu, viveu 90 anos, professora de yoga também. Maravilhosa! E ficou até o fim da vida praticando, obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. Gente. Uma mulher super ativa. Um dia antes dela partir, ela fez um jantar com as amigas, conversou, riu, se divertiu e no outro dia, veio a falecer, mas foi uma pessoa feliz e me ensinou isso. Trouxe essa alegria de viver, esse contato com gente. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não vê muito essa situação, né, Natália? A gente vê muita solidão na velhice. A solidão da velhice. Eu vou falar que eu não sou velha, né, gente, ainda. Eu tenho 48 anos, mas eu já sinto diferença na minha vida, no número de pessoas com as quais eu convivo, pois hoje eu faço um trabalho muito de home office, e isso te isola um pouco socialmente, né? Mas até trouxe aqui esse livro, mas não é desse livro que eu trago esses números que eu acho que são bem curiosos. Um cientista americano acompanhou de 2003 a 2015 os hábitos dos americanos. Eles anualmente fazem essa checagem, mas ele resolveu acompanhar por mais tempo e ele chegou à conclusão de que dos 20 aos 40 anos as pessoas passam por uma média de 4 horas por dia solitárias, sozinhas, isso tirando a noite de sono, tá? Mas na parte útil do dia. E que depois dos 70 já viram 7 horas sozinho. Num dia de, vamos fazer a conta aí, sei lá, 16 horas desse dia, 7 horas são sozinhas. E a tendência é que isso diminua, né? Então, eu acho que é muito importante que o Estado traga isso, a comunidade, a prefeitura, enfim. Esses grupos sociais em que as pessoas possam se encontrar, que sejam os vizinhos, que sejam pessoas que tenham interesse em comum, sei lá, para bordar, para fazer coisas ou até para conversar. Porque o que segura, né, os 4 pilares da OMS da vida saudável e longa são saúde, que é preocupante, né? Porque a gente tem um país aí com as suas agruras.
Relações sociais, que isso independe do dinheiro, né? Às vezes a pessoa que vive numa comunidade pode ter um grande rol de amigos e colaboradores e rede de ajuda. O terceiro item é estar em constante processo de aprendizado. Sabe aquela pessoa que está sempre afim de uma novidade, né? Por exemplo, não gosto tanto de internet, redes sociais, mas o que você gosta de fazer? Não fica tão à parte da tecnologia, não, porque senão você sai do mundo, né? O que é um WhatsApp hoje para um idoso? Quando não é... Pensando do lado positivo, sem pensar nos golpes. É a possibilidade de se comunicar com os netos, de receber vídeo, de mandar em outro vídeo. país, né? Outro estado. O que eu vejo de idosas que fazem chamada de vídeo com seus netos, que estão morando fora, né? Então, é estar em aprendizado e aberto às novidades, né? E o quarto ponto é a saúde financeira, que também é preocupante, como é preocupante a saúde, né? Porque poucos conseguem chegar no fim da vida com saúde física e saúde no bolso. Mas eu acho que aí é um treinamento. Eu tenho visto que algumas escolas, não sei, aqui em Minas, para ser sincera, mas já estão trabalhando com as crianças educação financeira, né? É uma questão cultural, né? Muito Antigamente, importante. quando falava em seguro de vida, todo mundo falava assim, ai, credo, eu não vou precisar disso. As pessoas não querem lidar com as não coisas, querem né? lidar com a realidade, mas eu sinto que tem mudado um pouco. Eu sou autora de um projeto de lei na Assembleia que faz a criação do Plano Estadual da Educação Empreendedora, para que a gente possa fomentar esse tipo de políticas, tipos de ação que vão desde a base da escola, que acompanha a faculdade, que vai falando nos locais de trabalho sobre educação empreendedora e financeira também. As pessoas Muito precisam de ter essa mudança de cultura e isso passa pela gente, passa por estarmos falando sobre isso. Eu tenho visto muitas pessoas e muitos trabalhos sociais voltados para centros de convivência, igual nós temos os centros dias. Sim, centro-dia é importantíssimo. Importantíssimo. Muda faz um o astral. Trabalho belíssimo. Sesc. Eu fui na festa do Sesc recentemente, era o encontro de todos os Sescs de Minas Gerais aqui em BH. E aí eu sentei lá nas mesas com os idosos e uma virou para mim e falou assim, a minha vida mudou. O testemunho que ela me deu, eu falei, gente, se eu tivesse aqui fazendo um trabalho de influência ou gravando vídeos, era maravilhoso como depoimento para o próprio Sesc. Ela conta que ela mora em Patos de Minas e que ela vivia ali na casa após a aposentadoria, muito solitária, né? Na casa dela, convivia ali com os vizinhos e, eventualmente, fim de semana ia à igreja. Mas que hoje, depois que ela entrou para o Sesc, ela está em todas. Você tinha que ver a alegria dela falando disso, né? E a alegria e privilégio nosso de estarmos perto de histórias assim, né? Sim, isso sim. impacta, eu acho que isso influencia e impacta positivamente a vida de todos que estão ao redor. É impressionante. Com certeza. E aí, você tinha pincelado um pouco de golpe e falamos de educação financeira. Eu não posso deixar de citar o que nós estamos falando aqui. Eu já dei várias entrevistas nos últimos dias relacionado a esse tema muito preocupante, que foi a lei que o governador Romeu Zema sancionou nos últimos dias, que obriga os bancos a fazerem campanhas permanentes contra crimes praticados contra os idosos, de golpes financeiros. É uma proposição que eu tive a honra de protocolar na Assembleia Legislativa. Eu sou a autora dessa lei. Fico muito feliz. Não tão feliz por te contar a história, porque assim que eu entrei na Assembleia, o meu sogro, ele que hoje se encontra com o pai, ele passou por um momento, ele passou por um golpe financeiro e foi uma facada no coração dele. Aquele dinheirinho que ele guardou para aposentadoria, para ele poder curtir ou para ele ter uma reserva ali quando ele precisasse, eles o abordaram no banco mesmo. Ai, mentira! E aí, abordado mesmo? Foi abordado mesmo, ludibriaram ele de uma forma que conseguiram a senha dele. Nossa! E ele perdeu todo o dinheirinho que ele tinha. Muito importante. Além da perda financeira, pode matar uma pessoa. Nós vimos várias notícias do coração, verdade. Pode morrer do coração. Vários idosos essa semana também, a imprensa repercutiu bastante. Golpes de R$400 mil, de 1,5 milhão, mas não é pelo valor, né, Natália? Não. A gente sabe que R$4 mil na vida de uma pessoa impacta de uma maneira assim... Sim, dependendo, pode mudar o cenário daquela família família. E aí, essa triste realidade, hoje eu sei que você que está nos assistindo aqui conhece alguém ou já passou por uma tentativa de golpe financeiro. E isso, contra a pessoa idosa, ainda é mais sensível,
pois eu vi um dado muito interessante que a cada 10 crimes de golpes financeiros praticados contra a pessoa idosa, 7 utilizam a tecnologia. Então, nós não precisamos não só de criar essas chamadas absurdas, exatamente, que eu não atendo mais nenhuma, exatamente. Sabe? Então, nós já tivemos um avanço com a sanção do governador Romeu Zema dessa lei, que a partir de agora o banco precisa de dar continuidade e fazer campanhas, seja nas redes sociais, seja no site, seja em totens de atendimento, permanentes para poder falar isso. A gente não precisa esperar um mês exclusivo do ano para poder falar disso, porque isso acontece direto. E será que nós não estamos falando disso? Ninguém está falando disso. Precisamos de continuar essa luta, sensibilizando as pessoas e principalmente tratando de educação digital com a população idosa, que é tão importante, sofre tanto com isso. E é muito interessante, assim, porque muitos deles falam, não gosto desse aparelho e tal. Mas aí você apresenta a eles, assim, um Instagram para ver foto bonita. Eu outro dia coloquei Instagram no celular de uma idosa, minha amiga. E aí ela falou, e eu falei com ela, vou te sugerir perfis, ela gosta de viajar. Vou te sugerir alguns perfis e você vai seguindo eles que você só vai ver coisa boa. Ela falou, então não vou me deparar com nada feio? Eu falei, se você só seguir coisas boas, de modo geral, e curti-las, o algoritmo vai entender que você não está afim de ver problema, de babado, de baixaria, que também tem, né? E aí outro dia ela me mandou mensagem, falou, nossa, o Instagram virou um companheiro. É claro que a gente está falando de controlar horas de uso para adolescente, mas a pessoa idosa, às vezes, ela tem realmente mais disponibilidade, né? Então, é mais uma coisa para ela fazer ali, um joguinho, por exemplo, eu tenho amigas... E nós vamos falar que a tecnologia, ela veio para melhorar a nossa vida. Se bem utilizada, eu acho que traz muita coisa positiva. A forma de se utilizar. Eu fiz um curso no mês passado de inteligência artificial com o grupo sênior. E eu tinha um colega de 82 anos, que era o que mais trazia novidades, porque o professor fazia quase uma curadoria, professor também idoso, fazia uma curadoria das novidades, né? Muito além do chat GPT. Esse colega de 82 anos, ele arrasava com a gente, cumpria os exercícios. Então, assim, é óbvio que é uma questão geracional, que uma pessoa mais jovem vai ter mais habilidade, mas não é uma história fechada. Tem muitas pessoas idosas que conseguem lidar com isso e fazer parte da vida delas, né? Tem cursos, eu conheço um pessoal... Não somente com a questão digital, mas principalmente com a questão do esporte também, né? As pessoas idosas hoje estão ativas em vários locais. Não estão mais parando cedo, para eles. Estão trabalhando até mais tarde, estão praticando mais atividade física. Então, hoje nós vemos que precisamos de ajudá-los, orientá-los. Ajudá-los a participar da vida, né? Natália, até mesmo a gente precisa, né? Porque quantas vezes a gente não se para, às vezes, vendo algum streaming de vídeo, vai procurar um filme, quando você vê, você tá lá 40 minutos, tá mais só rolando cômodo ficar tela. Em casa ali, fazendo isso, e fica né? rolando na tela. Então, até a gente tem que se educar também diariamente. E se serve para nós, serve para o outro, né? Exatamente, mas eu acho que é isso, é tirá-los, né, desse aposento, que eu acho que realmente não faz mais sentido. Eu tenho ouvido cada vez mais pessoas idosas dizendo, eu não vou me aposentar porque eu faço uma coisa que eu gosto, vou reduzir as horas, talvez, né? Vou fazer por menos tempo, ou vou fazer isso 3 vezes por semana e nos outros 2 dias eu vou visitar museus, enfim... Então, eu acho que, né, parar jamais. A gente tem um nonagenário aqui em BH, que é o senhor Miura, que também é um grande amigo meu, vai fazer 97 anos nos próximos dias. E ele planta cerejeiras no entorno da casa dele, ali no Jardim Canadá. No Jardim Canadá, não. No Morro do Chapéu, em Nova Lima. E hoje ele já faz um festival de contemplação das cerejeiras e ele está espalhando as suas mudas de cerejeira pelo Brasil. Então, ele já conseguiu enviar para 70% dos estados. E aí ele diz que ele só vai pensar em morrer depois que ele já tiver coberto 100% do território brasileiro. Ele é obstinado, ele acorda todos os dias... É o propósito da vida dele. Pensando, né? Então, assim, é ter um propósito, um motivo para acordar de manhã. Pode ser uma coisa menos vultosa do que cobrir o Brasil de cerejeiras. Pode ser uma coisa mais humilde, mais modesta. Mas é ter um motivo para acordar de manhã, né? E, às vezes, a gente também pode contribuir
para que os idosos do nosso entorno encontrem esse motivo, que às vezes não estão conseguindo num momento, estão deprimidos. Eu acho que a gente tem essa função. A verdade é que nós estamos envelhecendo, né, Natália? Todos nós. Todos nós, não podemos até o bebezinho, esquecer. Né? Até o meu Henrique, de 11 meses. Ele está mais velho hoje do que ontem, né? Exato, e nós precisamos de pensar aí um estado, uma cidade, um Brasil para o futuro. Sim, eu acho que a gente tem potencial, né, de ter aqui... Já temos uma população expressiva de idosos, de velhos, né? Falo velhos com o maior respeito. E eu acho que a gente tem grandes chances aí de ter mais cidades amigas do idoso, né? De elaborarem seus planos aí para que estejam mais aptas a dar uma condição de vida para eles. Principalmente as pequenas e médias cidades, né? São Lourenço não é uma cidade enorme. Uma capital eu acho que é muito difícil em função dos problemas do trânsito, enfim. Mas eu acho que como o estado tem muitos municípios médios e pequenos, é bem mais tranquilo. E trabalhar de maneira transversal, né? Trabalhar a transversalidade da política pública. Porque o idoso, ele precisa da educação, ele precisa da saúde, ele precisa da segurança, da infraestrutura. Então, nós precisamos de um grupo cultural do turismo. Resgatar os fazeres manuais que vai impactar na saúde, geração, né? De renda. Total. A pessoa idosa tem muito e muito, muito ainda a contribuir com a sociedade. Demais, gente. Eu gosto de dar sempre o exemplo, falando de empregabilidade, né? Daquele filme O Estagiário. Sim, maravilhoso. Com o De Niro, Quem né? não queria um estagiário daquele? E é um cara que chega ali meio para cumprir tabela, né? Para entrar na lista ali de que tem um idoso da cota, né? Na cota. E aí ele vai trazendo o conhecimento de vida, a senioridade. A senioridade ela é muito importante, né? De você ter um sênior na equipe, ainda que seja para ser um conselheiro quando você não sabe o que fazer. É o ponto de equilíbrio, muitas das vezes, de qualquer relação, né? A sabedoria, o equilíbrio. Exatamente. Só tem coisa boa. Então, eu falo muito disso, né? Eles têm muito a contribuir. O varejo tem conseguido trazer muito os idosos ir para caixa de supermercado, caixa de loja, até vendedores, mas eu ainda quero ver... Pelo menos na comunidade onde eu vivo, né, Belo Horizonte, ver mais velhos nas ruas, mais velhos... participando da vida da cidade, né? Nos espetáculos de teatro. Enfim, a gente quer ver mais cabeça branca por aí. Trabalhando autoestima, saúde mental e usufruindo de um transporte público que eles consigam subir naquele ônibus direitinho, né? Porque é uma loucura o degrau, né? É uma coisa assim, se você tiver sem força na perna... Os desafios são milhões. São. Natália, quero te agradecer. Que bom te receber aqui. A falar dos velhos, nós podemos marcar milhões de outras histórias. Eu acho. Acho que a gente pode fazer várias rodadas aqui. Quero te ver mais vezes. Dizer que você pode contar com o meu trabalho e eu conto muito com o seu trabalho nós também. Todos contamos com o seu secretário, né? Com a sua secretaria mesmo, para olhar para eles e pensar em projetos. Claro que nós possamos juntas falar e mostrar tudo que tem sido feito para essa população e que possamos também levantar outras influenciadores e influenciadoras da velhice. Sim, inclusive os próprios velhos que são influenciadores, né? Hoje você tem muitas idosas, 90 anos, que estão aí gerando conteúdo e que tiveram sua realidade financeira mudada justamente pela influência. Então, tá vendo como a tecnologia pode, né, contribuir, ser positiva? Isso é muito legal também. Pessoal, eu quero fazer um convite também para vocês seguirem o Instagram da Natália Dornelas e também do projeto dela, que está aparecendo aí na tela. Continue acompanhando aqui o nosso trabalho. Muito especial, obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Até a próxima. Tchauzinho. Eu acho que dava 1h30, hein? Ah, minha filha, aqui nós não temos problema de falta de assunto, não temos.